Eu devo simplificar o protocolo de saudações e apenas saúdo a mesa na pessoa do senador Alcir Garcia, relator do requerimento que trata das políticas públicas sobre recursos hídricos no semiárido do nordestino. E, na verdade, vou procurar aprofundar uma palestra no sentido conceitual das questões básicas do nosso semiárido para uma compreensão melhor das políticas públicas em relação à irrigação, a recursos hídricos, a conservação de solo e a política de manejo florestal. Então, eu queria começar queria projetar o primeiro quadro. O semiárido, enquanto começa a primeira apresentação, eu queria destacar. Bom, já vai começar. Bom, eu queria, em primeiro plano, conceituar o que é o problema maior do nosso semiárido nordestino. A face semiárida do Nordeste se caracteriza por uma irregularidade chuvosa e por uma distribuição espacial e temporal irregular. Por outro lado, nós não somos uma região tropical, nós somos uma região trópica equatorial. As mudanças climáticas são muito dinâmicas, né? O oceano, por exemplo, guarda a memória do tempo durante 6 meses. E a atmosfera durante 48 horas. Nos climas temperados, as previsões meteorológicas conseguem ter um acerto muito maior em função da memória que está na atmosfera. Mas nos climas trópico equatorial, a dinâmica da mudança é tão variável que é difícil se fazer previsão meteorológica. O Nordeste colocou 12 boias no Atlântico Norte para que a gente saiba o que vai acontecer durante 6 meses. Porque o Pacífico, que domina o fenômeno El Niño, tem 120 boias no Pacífico, né? Essas boias que estão a 700 metros de profundidade, elas conseguem dizer o que vai acontecer com antecipação de 6 meses, porque a temperatura do fundo do mar é que caracteriza o que vai ser, depois de 6 meses, a temperatura da superfície. Infelizmente, já agora, no começo dos anos 80, é que o Nordeste começou, através de um convênio com a FUSEM do Ceará, a colocar 12 boias no Atlântico Norte para que a gente tenha uma avaliação melhor da nossa previsão meteorológica. Então, eu acredito que essa questão da previsão meteorológica é fundamental para orientar a nossa agricultura no semiárido. Outra característica mais perversa da questão do semiárido é a nossa geologia cristalina, né? O Nordeste, diferentemente do resto do país, esse cerrado vermelho, que é um queijo homogêneo em toda a sua extensão espacial, no sentido horizontal e vertical, muita gente pensa até que as montanhas de Minas são heterogêneas. Não, as montanhas de Minas são feitas de barro vermelho, né? Tanto que elas durante as estações invernosas, elas deslizam. O Nordeste é diferente. O Nordeste é como essa sala do Senado aqui. É um cimento, é uma sala cimentada. O que chove sai pela porta, nada é guardado dentro do seu ventre. O próprio Freire Alemão, quando o imperador mandou o primeiro botânico ao semiárido, ele disse uma frase que talvez tivesse mudado toda a política do Nordeste para os engenheiros que fizeram a política de açudagem durante os anos do século XIX e século XX, né? Ele, em 1856, ele observando a região de Sobral, no Ceará, ele disse: o semiárido não tem grandes cercanias que guardam a chuva no seu ventre. Quer dizer, o que chove não é guardado dentro daquela esponja, como é no sul, como é no cerrado. Então, não há cercanias que guardam a chuva no seu ventre.
caudalosos e medonhos arroios descem a serra, mas ao aceno do primeiro estio, não há mais um rio que mereça esse nome. Isso quer dizer que o semiárido não tem rios permanentes, não porque chove pouco. Pelo contrário, o semiárido é uma das regiões mais chuvosas do mundo. Já dizia um cientista da Universidade de Stanford, já no começo do século XX, que só 25% das regiões do mundo chove mais de 1.000 milímetros. E o Ceará chove mais de 1.000 milímetros, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, chove 900 milímetros no Piancó, 950 no Cariri, 2.000 milímetros na Ibiapaba, no Ceará. Então não é uma região de pouca chuva. O que acontece é uma região de alta taxa de evaporação e uma geologia cristalina que não guarda a chuva dentro do chão, né? Se a gente fosse uma esponja, o que chovia ficava dentro do chão. E durante o resto do ano, essa água que se armazenou no terreno, ela ia correndo para os vales e por isso é que os rios são permanentes. Então nós aprendemos na nossa geografia que os rios do Nordeste não são permanentes por conta da chuva, não tem nada a ver. O Nordeste chove o suficiente para os rios ser permanentes. A Espanha chove 350 milímetros, muito menos do que o Nordeste, a Israel, e, portanto, tem rios permanentes. Então, não tem nada a ver com isso. O próprio Pompeu Tomás Sobrinho, num livro publicado no começo do século XX, ele dizia que os rios do Cariri, que é uma região sedimentar, o Cariri do Ceará, o Rio Salgado era permanente até 1918, até a cidade do Icó. Quer dizer, o que tirou a permanência do Rio Salgado foi o desmatamento e a degradação do território. Mas as regiões sedimentares não precisam de muita chuva para que os rios sejam permanentes. Esse equívoco mudou um pouco a nossa política de açudagem e desorganizou um pouco o nosso planejamento. Outra característica decorrente dessas condições fisiográficas é essa pluviosidade irregular no tempo e no espaço, com período de seca, alta taxa de evaporação e rios não permanentes, como eu acabei de dizer. Passa a segunda. Bom, isso é o Cerrado, é um retrato da Terra Roxa de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Isso é uma região homogênea, vocês estão vendo, isso é uma região homogênea, é toda igual, na vertical e na horizontal. Você nota que aqui em Brasília, quando fazem os viadutos, as escavações são muito parecidas. No aeroporto Barro Vermelho, aqui na esplanada Barro Vermelho, não há muita mudança, por isso que é fácil construir e fazer agricultura no Cerrado. É difícil fazer no Nordeste. Então, veja uma região homogênea. Você está vendo a água, os rios estão ao lado dos solos. Né? A água está ao lado dos solos. A energia que está na margem da estrada, essa linha escura, ela está gerando energia na estrada e, ao mesmo tempo, ao lado da fronteira agrícola. Você anda numa estrada em Goiás e no Mato Grosso, de um lado você vê cana-de-açúcar, do outro lado você vê algodão, de um lado você vê soja, do outro lado você vê laranja. Agora, anda no Nordeste. No Nordeste você anda numa estrada, de um lado Jurema Preta, do lado Jurema Preta também. Você não vê um caminhão transportando alimento no Nordeste. Você via muito ônibus da Itapemirim levando a população para o sul, nunca levando a produção, porque a estrada construída na linha de cumeada do terreno, quem é engenheiro sabe disso, que se constrói estrada na linha de cumeada para evitar pontes, nos divisores de água, onde não tem água. Então, as estradas passam no espinhaço do cristalino, que é pior ainda, o espinhaço do cristalino. Portanto, nossas estradas, quando se bota energia ao lado das estradas, isso é a teoria universal, colocar energia ao lado das estradas. No Nordeste, quando se coloca energia ao lado das estradas, só tem poste, não tem transformador, porque não tem agricultura do lado das estradas. Portanto, a energia do Nordeste é só poste. Então, o Nordeste cai numa contradição muito grande. A água está nos buqueirões cristalinos. Os açudes são construídos naquelas ombreiras de bolsões cristalinos do semiárido. Então, é onde não tem solo. Né? A água está onde não tem solo. A estrada está onde não tem água. A energia está onde não tem produção. Então, o Nordeste é assim, coloca água onde não tem solo,
coloca energia onde não tem água e coloca estrada onde não tem produção. Então, essa contradição heterogênea da nossa base física foi que dificultou por muitos anos o planejamento da Sudene. É muito difícil planejar numa região heterogênea, é muito difícil. Precisava haver um programa de irrigação, já nos anos 60, quando o Estatuto da Terra de Castelo Branco criou o GEIDA, foi que começou a organizar os chamados planos diretores de bacia, que aí foi o casamento do solo com a água. Quando o solo começou a se casar com a água, foi que o Nordeste começou a descobrir suas grandes manchas de tabuleiro e sua irrigação privilegiada. Então, na verdade, até então, desde a década de 30, 40 e 50, que a irrigação era feita nos aluviões dos rios, porque ali estava um pouco de solo aluvial e estava a água vizinha no rio. Só que o aluvião é um complexo heterogêneo. Ele não dá produtividade, não tem competitividade. É uma região altamente complexa. O lençol freático elevado, a salinidade muito aflorante, é muito difícil você trabalhar no aluvião. Foi preciso, nos anos 60, a missão de Israel, o IRIDA da Espanha e a missão francesa começar a organizar a política de irrigação do Nordeste. E foi talvez Israel que tenha dado a primeira grande colaboração, porque ele conseguiu casar os tabuleiros com a água, né? Havia ainda na política da Europa, os europeus colonizaram a África, havia a ideia de irrigar nos aluviões. Os franceses, por exemplo, privilegiaram os aluviões, o Baixo Jaguaribe, etc, etc. Foi uma política de fracasso, não funcionou. Foi um verdadeiro colapso a irrigação dos aluviões do Nordeste. Por quê? Botou mais gente para fora dos aluviões do que para dentro. Porque os aluviões eram a única estrutura da pequena classe média agrícola que tinha o Nordeste. Então foi um equívoco grande de só podia ser feito por um regime militar ditatorial. Porque foi um absurdo que se fez no Nordeste. E os tabuleiros foram esquecidos. Foi exatamente a missão de Israel que deu essa contribuição de colocar o casamento da água em cima dos tabuleiros. São solos altos, platôs sedimentares, e que veio dar uma conotação nova. Só que eles são altiplano, não se irriga por gravidade, porque são arenosos também. São latossolos e os antigos podizólicos. Precisava de uma irrigação diferenciada, de uma tecnologia moderna. Aí veio a aspersão, aí veio o gotejamento. Aí foi por isso que venceu a chamada irrigação pressurizada, passou por cima da irrigação gravitária e os tabuleiros foram eleitos como os principais solos a ser privilegiados no processo de irrigação. Essa mudança só veio acontecer nos anos 70, com os projetos de irrigação do Denox e da Codevasf. Foi essa mudança dessa tecnologia, casamento da irrigação pressurizada nos altiplanos de platôs sedimentares, homogêneo, porque o Nordeste tem bolsões homogêneos, são mosaicos homogêneos. Ele é um mosaico muito diverso. Tem mosaico azul, vermelho, cinzento, verde. Só os mosaicos verdes, que são sedimentares, é que servem para casar com a água e fazer irrigação, que eu vou mostrar agora. Esse é o Nordeste. Ó. Veja a diferença daquele quadro anterior para o Nordeste. O Nordeste, se fizer um aprofundamento da geologia, ele muda a menos de 1 metro na profundidade e a menos de 10 metros na horizontal. É muito difícil trabalhar no semiárido por conta disso. Ele é esse mosaico multidiverso, parece uma coxa, um desenho, uma pintura surrealista. Parece uma pintura surrealista, né? Mas é assim. Você vê aí, por exemplo, isso é um pedaço do Ceará. Está aí o Açude Castanhão, esse triângulo azul, e está aí o canal da integração. Você vê a estrada ao lado, cinzenta, e a linha escura, a eletricidade. Você nota que a estrada passa pelos mosaicos que não são... Quais são os mosaicos bons aí? É essa mancha verde, aquela outra mancha verde, aquela outra mancha verde. Esse mosaico marrom cinzento não são agricultáveis para irrigação, não são irrigáveis. Então, é muito comum a estrada passar onde não tem solo, né? Por isso é que a energia não serve para produzir,
porque não tem transformador, só serve para iluminar a estrada. Não? Essa que é a realidade do semiárido. Foi preciso muitos anos para se descobrir esse modelo e começar, isso faltou aquele ensinamento daquele botânico do Império, Freire Alemão. Se a gente tivesse pensado naquele botânico do Império, a gente tinha mudado a coisa há muito tempo, mas foram 100 anos perdidos de irrigação equivocada em numa região heterogênea, né? A base física heterogênea. Por isso é que eu acho que não é a aridez, não é a questão do inverno, da chuva em si, o maior problema. O maior problema foi essa base cristalina que caracteriza essa heterogeneidade da base física, né? Então, é preciso, então, conduzir. Por isso é que é importante a integração de bacia. Qual foi o grande fenômeno da integração de bacia? Qual é o grande justificativa da nossa integração, dos canais de integração? O nome está correto, esse nome veio da primeira peça de planejamento que o semiárido fez, foi o Progeri, foi um projeto do Banco Mundial, o chamado Canal da Integração, porque ele integra a água, o solo e a energia, e a estrada. Né? Você tem estrada com produção, tem energia com transformador, e tem água onde tem solo. Então, você só consegue casar esse processo harmônico se você fizer o canal da integração. Você nota que esse canal aí, ele passa por aquela primeira mancha verde, pela segunda mancha verde, pela terceira mancha verde. A gente tem que conduzir a água para as manchas verdes. Isso aí é tabuleiro de Russas, ali mais na frente é a mancha morada nova, Roldão, e ali mais na frente outra mancha de solo. É assim que o Nordeste está começando a descobrir sua verdadeira vocação, que é transferir a água para as regiões de solos irrigáveis, né? Então, essa é a grande, eu queria apresentar, porque é uma questão conceitual básica. Sem essa visão básica do semiárido, a gente não consegue planejar políticas públicas corretamente. Pode passar. Isso aí é a teoria do açude, né? Os árabes foram os primeiros povos, depois que transferiram a biblioteca de Alexandria dos gregos, eles foram os primeiros povos que acharam, que descobriram que a evaporação não é proporcional ao volume, a evaporação é proporcional à superfície do copo. Então, o que é o açude no semiárido? Que é uma invenção árabe, uma palavra com C cedilha, de origem árabe. O açude é uma bacia... É um copo fundo que guarda a água que chove numa bacia rasa, né? Do lado esquerdo, essa bacia rasa, né? Se você deixar a água nessa bacia rasa, a evaporação leva a água do semiárido todo, porque evapora 3 vezes o que chove. Chove 700 milímetros e evapora 2.100 milímetros. Então, com 3 meses, 2 meses, não tinha mais água no semiárido. Então, você tinha que fazer uma síntese hidrológica, guardar num copo fundo a água que chove numa bacia rasa. Essa é a teoria do açude, porque a evaporação é proporcional à superfície do copo, que é muito menor. Então, você perde menos. Esse milagre sintético da hidrologia do semiárido, que vem de 32, quando o Aguiar organizou a primeira síntese hidrológica, nós somos até pioneiros, né? A USP veio fazer sua hidrologia nos anos 50 com a Light. O semiárido fez a sua hidrologia nos anos 30 com o Denox, com a espetoria, com a Universidade de Stanford. O semiárido, felizmente, ele tem uma boa origem, ele é filho da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi a Universidade de Stanford que criou o Denox. A Rojada de Lisboa foi o primeiro diretor, foi aluno. O reitor da universidade foi quem organizou. Os primeiros técnicos vieram de Stanford e a primeira síntese hidrológica veio de Stanford, né? Essa aqui é a grande pedida, por isso é que nós desenvolvemos essa civilização na seca, que é exatamente baseada na teoria do açude. Eu queria passar mais. Bom, então é o seguinte, nós precisamos de fazer uma boa gestão da água no açude. O açude, se a gente deixar a água no açude, à esquerda, ele fica com um espelho muito grande e a gente perde muito mais água por evaporação. Se a gente usar, que é aquela franja verde que está do lado direito, aquilo é a gente tirando água do açude para irrigar. Se a gente usar parte do volume desse açude
para a irrigação, o espelho diminui, a gente perde muito menos. Essa é a chamada sinergia que falo aí. Esse termo sinergia quer dizer o seguinte: como gerenciar uma barragem de forma que ela evapore menos e perca muita água. O açude é um triângulo que sangra, evapora e guarda água, e reserva, e libera, tem água, regulariza. Então a gente tem que equilibrar entre a evaporação, sangria e regularização. Então, esse segredo de como gerenciar uma barragem no semiárido está começando agora essa nova discussão com a transposição de São Francisco, né? Embora é uma discussão mais antiga, que vem desde a síntese de 32, que a gente já sabia, mas agora que a gente está operando, conseguindo operar. Então, vou explicar por que melhorou agora a situação do semiárido. Pode passar mais. Bom, isso aí pode passar essa daí. Aí é mostrando uma galeria liberando água do açude, né? Esse é o triângulo clássico do semiárido. Essa é uma tese desenvolvida na Austrália por um cearense, né, professor Campos, e ele mostrou que 30% sangra, 21% evapora, e a gente consegue regularizar 32%, e 17% a gente pode reservar. Essa é a operação que tem hoje, né? Então a gente não consegue escapar de sangrar a água que vai para o mar, não consegue escapar de evaporar a água que vai embora para o sol bebe e regulariza menos. Às vezes tem caso que regulariza um terço só, menos de um terço, e evapora também um terço. Esse triângulo é variado, depende do açude, da conformação da bacia hidráulica. Por isso é que nós temos que evoluir nessa gestão dos açudes. Pode passar aí. Isso é à primeira vista, eu vou dar um exemplo com a indústria automobilística, porque ela tem um alcance maior, uma compreensão melhor. Um carro para caminhar, para viajar, só precisa de 4 pneus, né? Você pode viajar muito bem com 4 pneus, mas você não viaja uma viagem mais longa, com garantia, com segurança, se não tiver o sobressalente, o strep. Então, o que é isso aí? Isso aí é uma explicação clara da transposição do Rio São Francisco, né? A transposição é o strep, é o socorro hídrico da fronteira, né? Você só consegue ter mais coragem em gerenciar o açude, usar a outra metade do copo, se você tiver o strep, o subsalente. Não precisa de muita água, não, mas quando se interliga um sistema permanente a um sistema intermitente, você ganha em gestão, você ganha em produção de água, se você consegue interligar. Então, o São Francisco, por menor que seja a vazão transferida do São Francisco, porque tem muita gente que pensa que nós vamos encher os açudes do Nordeste com bombeamento. Ninguém enche açude com bomba. Quem enche açude é chuva ainda, né? As bombas vão servir para fazer esse strep que está aí nesse carro. Quer dizer, basta esse strep que garante o abastecimento da água, porque ninguém pode deixar de mover a indústria, das pessoas beberem água e dos animais. Nós temos que ter essa segurança para poder o gerente da água ter mais coragem e audácia na sua gestão. É isso que eu quero mostrar na outra transparência, né? Bom, isso aí é o conceito básico, como elemento integrador e tal, eventualismo e a dispersão das ações. Aí o canal da integração, né? É um exemplo do canal da integração. Isso é um açude caminhando, viu? Muita gente não entende o que é o canal ligado a um açude. O canal é um açude caminhando 365 por dia, por ano. No lugar de você fazer só o açude, o Castanhão tem o Castanhão e tem o canal da integração Fortaleza Pecém. Esse canal é o mesmo açude, né? Só que ele é o canal andando 365 dias por ano. Quer dizer, é um volume dinâmico, o outro é um volume estático. Se você guarda água no açude, você perde 30%. Se você bota no canal, você perde 2%. 2%. Você sai de perder 25% para 2%. Quando você bota no rio perenizado, perde 10%. Quando você bota numa adutora, não perde nada, é 0%. É água acondicionada dentro do tubo. Então, qual é o papel do centro nordestino? É colocar a água dos açudes dentro dos tubos.
dentro das adutoras. Esse é o mais novo instrumento poderoso de combate à seca no semiárido. São as adutoras. Porque você coloca a água dos açudes, que perde 25% por evaporação, você coloca dentro das adutoras, então você não perde nada. Se colocar dentro dos canais, perde 2%. Então, você tem que botar a água numa forma, porque a água é o paradigma do estado líquido, né? Não tem forma definida, mas tem volume constante. Então, você coloca ela numa forma geométrica que ela evapore menos, que é o canal. Tem um baixo nível de evaporação e caminhando você tem uma perda muito menor. Então, essa que é a maneira de usar. Pode passar. Bom, isso é o tabuleiro, aquela mancha que eu falei tanto. Ó. Isso aí é um pedaço do Cerrado do Nordeste. Você vê a homogeneidade da vegetação. A vegetação é filha do solo, o solo é filho da geologia. Né? Então você vê uma homogeneidade da geologia, do solo e da flora. Ali é o ipê roxo, com o caule muito linear, sinal que é um solo profundo. Quando as árvores no Nordeste têm um caule muito linear, sinal que o solo é profundo. Aí é um solo de tabuleiro de São Bernardo, aliás, tabuleiros de São Brás, ela tem 50 metros de profundidade, essa mancha de solo fica vizinho ao Castanhão. Quer dizer, se o Nordeste conduzia a água para esses tabuleiros, que veio descobrir isso em 1960. Nós viemos descobrir os tabuleiros em 60. Se você lê o livro de Guimarães Rosa, o grande estudioso, Solo e Água no Polígono da Seca, ele não premia os tabuleiros, porque ele não tinha ideia do bombeamento, ele não tinha ideia do Paulo Afonso. Quando o Guimarães escreveu o livro, nunca pensou que ia ter uma hidroelétrica no Nordeste. E nunca pensou que o bombeamento e a pressurização ia levar água para tabuleiros de topografia altiplana e de solos arenosos, né? Então ele colocou os tabuleiros em terceiro, quarto plano, quando na verdade hoje é o primeiro plano da irrigação do semiárido. Né? Isso aí é um pedaço da transposição. Eu mostro que esses eixos vermelhos vão passar por manchas verdes. Esses quadradinhos, ó, são manchas por onde passam os eixos da transposição. Com o artigo 26 da nova lei de irrigação, que a nossa lei ela tinha um viés do Estatuto da Terra, um tanto conservador, que não permitia que o privado usasse a infraestrutura pública. Agora, com a política de água, que é uma lei mais moderna, a Lei Nacional de Água, ela já admitia que o particular usasse a água pública mediante outorga e tarifa. Agora casou a irrigação, finalmente casou o artigo 26 com a política de água. Você, através do artigo 26, você pode usufruir da infraestrutura pública e pedindo outorga e, naturalmente, usando a água da infraestrutura pública para a irrigação privada. Isso melhorou muito, porque os canais do semiárido, da transposição, vão passar vizinho essas manchas verdes, esses quadradinhos, e vão poder irrigar através de outorga, não precisa desapropriar, porque até então a política que vem do Estatuto da Terra é de desapropriar, isso vem desde Castelo Branco, né? É desapropriar os solos que estão próximos da infraestrutura pública. Né? Pode passar. Ó, isso é o eixo do Ceará, isso é um eixo real. Sai do Castanhão e corta essas manchas verdes. Ó. Só tem sentido você colocar os canais de integração próximos às manchas verdes. Caprichosamente fazer esse bordado, de forma que o canal vai integrando o solo bom com a água. Que aí você vai ter aqueles 4 elementos que vão formar a produção do semiárido, né? Isso é a integração do Maranhão. Eu coloquei à parte porque muita gente não sabe que o Maranhão é semiárido, a região do Itapicuru. A bacia que abastece São Luís é semiárida. É um pedaço semiárido do Maranhão. Então, essa região vizinha à Boa Esperança tem um projeto de integração para a bacia do Itapecuru a partir do rio Parnaíba. Esse projeto caminha aos 4, 5 anos, nunca não andou ainda, mas é integração importante porque essa região é semiárida e é responsável pelo abastecimento de São Luís, né? Isso aí é um açude médio do Nordeste, são os açudes de terceira ordem. Os açudes, a solução, devido a essa heterogeneidade,
Foi preciso muito tempo para discutir uma solução. O semiárido fazia as barragens estratégicas nos rios de primeira e segunda ordem. O que é o rio de primeira ordem? É aquele rio que vai para o mar. O rio de segunda ordem é aquele afluente do rio que vai para o mar. Mas onde está a dificuldade que o nordestino tinha? É na terceira ordem, é no rio Avô, aquele rio que é afluente do rio principal. E foi assim que o Ceará e o semiárido começou a desenvolver um programa de terceira ordem. São os açudes médios. São aqueles açudes que ficam entre a cidade e a serra. O Ceará, por exemplo, fez 50 barragens pelo Banco Mundial das chamadas açude médio, em mesobacia. É o Riacho do Navio. Tem aquela música do Luiz Gonzaga que é inspiradora. Ele diz assim, o Riacho do Navio corre para o São Francisco, o Rio São Francisco, aliás, corre para o Pajeú, o Rio Pajeú corre para o São Francisco, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Sem querer, Luiz Gonzaga definiu a terceira ordem hidrológica que os engenheiros procuravam há tanto tempo e não descobriu, que era fazer o açude na mesobacia, no Riacho do Navio. Então, hoje nós estamos fazendo os açudes no Riacho do Navio. São os açudes que ficam perto das cidades, lá na serra, lá no sertão, lá entre a serra e as primeiras cidades. Foi assim que a população ficou mais abastecida. O carro-pipa hoje abastece 2% da população do Nordeste. Se você somar todos os carro-pipa da Defesa Civil e do Exército e multiplicar pelo volume diário e colocando ele trabalhando 10 horas por dia, dá um volume tão pequeno que é um terço da vazão dessa barragem Sítio Novo no Ceará. É um terço dessa vazão. Então, o carro-pipa está para se aposentar. Se fizer mais adutora, o Ceará tem uma região, por exemplo, a Ibiapaba tem 30 quilômetros de adutora por 1.000 quilômetros de território. Não tem carro-pipa, não tem um carro-pipa nessa região, porque foi feita uma adutora grande, ramificada demais, e se você medir a extensão, dividir pelo território, você tem 30 quilômetros de adutora por 1.000 quilômetros de território. Se o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Sergipe é o mais alto índice de adutora hoje, é Sergipe. Se o Nordeste caminhar para colocar uma densidade de adutora dessa ordem, 30 km por 1.000 km, o semiárido vai aposentar o carro-pipa, porque a adutora é o instrumento mais poderoso para transferir água tratada de melhor qualidade dentro do semiárido. E é o que está se fazendo, é um grande programa de adutora. Acho que agora o grande programa do Nordeste é um programa de adutora a partir das fontes desses açudes permanentes, dos estratégicos e dos canais de integração, né? Agora, volte só para dizer volte ali para poder mostrar. Não, mais adiante. Não, pode voltar, não, pode continuar. Eu me enganei aqui, tá? Desculpe. E são as habitações que tem antes no semiárido, em cima da locais inacessíveis de água. Não? Aí estão nesses altos, né? Em geral, às vezes, regiões cristalinas que não tem água. Então, é muito difícil você fazer a adutora, tem que ir carro-pipa. Então, quando você manejar esse pessoal, eu estou dando um exemplo de que foi manejado na região. Você vai construir uma barragem, você maneja pessoas. Então, mostra aí, ó. Quando manejar pessoas no Nordeste, coloque perto d'água em solo bom. Não bote mais ninguém em solo ruim no semiárido, em cima de pedra. Quando manejar pessoas, bote perto d'água em solo bom. Isso é um exemplo, ó. É uma agrovila do programa do Banco Mundial. É a agrovila do açude Sítio Novo. Todo mundo que estava morando na bacia hidráulica por ali foi transferido para um solo bom. Você vê os cajueiros, é sinal que é um pó disólico, né? E perto d'água. Se você colocar perto d'água em solo bom, onde tem agricultura e pode ter uma fruteira e ter uma pequena propriedade familiar produzindo, você vai fazer um grande benefício aos governantes do semiárido, porque você vai facilitando a vida do governo, porque você vai aproximando as pessoas da água e do solo. Não bote mais ninguém em cima de pedra, porque o problema é o que não falta no semiárido, é pobre e pedra, então tudo vizinho um ou outro ali. É muito comum no semiárido esse binômio pobre e pedra. Então tem que tirar e colocar as pessoas numa região melhor. Isso é a agrovila de Sítio Novo. Naturalmente tem umas 40 ou 50 agrovilas assim, que foram feitas a capricho, tirando pessoas de regiões. Isso é um programa do Banco Mundial, chama-se Progeri e ProURB, dos anos 80. Pode passar aí. Bom, para terminar, eu queria mostrar o seguinte, a questão da irrigação.
A irrigação é um grande programa de inclusão social, né? A irrigação é uma indústria sofisticada, o produto é um ser vivo. Há quem pense que a irrigação foi feita para resolver só problema social, combater a miséria. Não, a irrigação, o grande papel da irrigação e social dela é que o emprego é o mais barato, é $100.000. O emprego na irrigação é $100.000, na piscicultura é $2.000. O emprego na petroquímica é $220.000. O emprego na metalurgia, 91, no automobilismo, já subiu, inclusive não é mais esse, na agricultura tradicional. Então, na indústria automobilística também é muito alto. Qual é a grande vantagem da irrigação? É que ela tem um emprego barato, né? Esse é o valor social. Agora, nem por isso você coloca a irrigação na mão de pessoas que não têm um preparo para aquela vocação, para aquela atividade industrial, porque é uma indústria sofisticada. O produto é um ser vivo, ele não pode demorar. Tem que comercializar com muita rapidez e tem que ter qualidade. Então, é uma indústria diferenciada da outra, né? Para terminar, vou só mostrar mais 2 quadros, né? Tá aí, só para mostrar o que é a irrigação, com todas as mazelas. Eu estou falando de uma irrigação que foi feita em cima de uma burocracia autoritária e foi continuada com alguns erros, alguns equívocos, mas mesmo assim ela melhorou o PIB na educação, né? O IDH, aumentou a longevidade. Isso é uma pesquisa do Banco Mundial, né? E da FAO, né? Você vê uma melhoria dos municípios com irrigação, e os municípios com irrigação, você vê o PIB melhorou bastante. Foi feita uma pesquisa em Petrolina, Limoeiro, no Ceará, onde tem irrigação, você vê uma melhoria crescente da atividade econômica, né? Pode passar para encerrar. Bom, agora o Brasil está muito atrasado, ele é 0,2 hectares por habitante nessa época que foi feita essa pesquisa, né? Nós estamos atrás da maior parte dos países da América Latina. Mas só para atingir a Colômbia em 10 anos, a gente teria que irrigar 275.000 hectares por ano. Isso é um atraso grande. Infelizmente, agora eu acredito com esse artigo 26 e a nova lei de irrigação, casada com a política de água e colocando o setor privado ao lado da infraestrutura de canais, eu acredito que a irrigação tende a crescer e o semiárido colocar esse binômio, né? Que vai casar a água, a estrada, a energia e a produção. Tem mais alguma coisa? Muito obrigado.